Tiago, capítulo 5. Versículo de número 7. Como eu já falei muito até agora e tenho muito a falar, eu vou pedir para vocês lerem este versículo. Versículo 7, por favor. Versículo 8. Amém. Na última sexta-feira nós falamos sobre o procedimento dos ímpios, os prejuízos da ganância. Explicamos o que a Bíblia ensina sobre o assunto e como o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, condenou de forma veemente aqueles que de forma prepotente, orgulhosa, não conseguiam tratar os seus escravos, os servos ou empregados para a nossa realidade de forma humana e respeitosa. Mas Tiago faz declarações fortes com o propósito de consolar aqueles que estavam sofrendo, demonstrando para eles que a justiça de Deus, no tempo certo, seria executada. Há um ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Mas a verdade é que Ele sempre chega na hora certa e Ele nunca falha. O versículo 7. Dirigindo-se aos irmãos que são confortados pela realidade da justiça divina, pela aplicação da disciplina de Deus sobre aqueles ricos opressores, ele diz para estes servos do Senhor: sejam pacientes. E a expressão é: sede pacientes até a vinda do Senhor. A expressão grega utilizada por Tiago tem um significado especial. Paciente neste texto significa submissão, sem questionamentos, sem queixas ou murmurações. Ser paciente aqui é ser submisso, sem se queixar, sem murmurar, sem reclamar do que estavam vivendo. Eles eram certamente oprimidos por estes ricos opressores, mas isto não deveria ser motivo para viverem uma vida de murmurações. Antes, deveriam ser pacientes, resilientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Os apóstolos trataram a vinda do Senhor como uma realidade próxima. Ninguém ousava pensar que Jesus demoraria milênios para voltar. Você pode olhar para isso e pensar: então estavam errados?
visto que o Senhor já tem mais de 2000 anos, depois de sua ascensão aos céus, eles estavam totalmente certos. Porque somente quem vive essa expectativa pode viver a esperança e os benefícios da esperança do regresso de Jesus. Isso significa dizer que todas as gerações, todos os cristãos em todos os tempos, eles devem viver como se Jesus voltasse ainda hoje. Devem estar preparados para a volta do Senhor, a parousia, a qualquer momento. E a verdade é que a nossa geração é a geração mais próxima deste tempo. Ninguém antes de nós viveu tão próximo, tão perto da volta do Senhor Jesus. Tiago usa alguns exemplos para falar dessa paciência que eles deveriam ter. E o primeiro exemplo que ele usa é o do lavrador, o agricultor, que segundo ele espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. A agricultura da Palestina não era tão diferente de algumas regiões do nosso Nordeste. As chuvas eram incertas, embora houvessem 2 períodos do ano para chover. Independentemente do conhecimento que tinham sobre se o ano seria chuvoso ou não, os agricultores estavam sempre comprometidos com a semeadura. Eles semeavam, lançavam as sementes e aguardavam as primeiras chuvas. E estas chuvas, as chuvas temporãs, regavam a terra, umedeciam o solo, de tal maneira que proporcionavam o ambiente perfeito para o desenvolvimento das sementes. Mas mesmo as primeiras chuvas não eram garantia de que a colheita seria boa. E ainda assim eles continuavam aguardando, porque não podiam fazer absolutamente nada. O que poderiam fazer era plantar e esperar. Vieram as primeiras chuvas, vamos aguardar as segundas chuvas. Estas apareciam entre abril, maio, até o mês de setembro. Eram menores em intensidade do que as primeiras, mas eram as chuvas que garantiam a colheita. A paciência dos agricultores, a resiliência deles, não desistindo de plantar, independente de como estejam as nuvens dos céus, devem ser uma inspiração para aqueles que servem a Jesus Cristo. Se você olhar para as circunstâncias, você será tentado a não confiar em Deus. Se você olhar para as expectativas em redor, você não vai plantar absolutamente nada. Se você der ouvidos a boatos, comentários dos mais diversos, possivelmente você procurará outra coisa para fazer. Mas assim como os agricultores,
Nós precisamos perseverar. Nós precisamos confiar de que a chuva vai chegar. De que haverá um tempo em que as águas vão descer dos céus. E a semente vai amadurecer. Nós vivemos uma geração imediatista que quer tudo na hora. Isso é tão sério, irmão, que tem gente que não tem paciência nem de responder, ou de esperar uma resposta do celular. Mandou, a gente não respondeu na hora, já vira um problema. As pessoas se tornaram tão impacientes nos relacionamentos, que qualquer coisa já vira um motivo para um desentendimento. E até para o amadurecimento das pessoas, a paciência está diminuindo. Porque ninguém amadurece do dia para a noite. Não existe um carraborento que faça uma criança pensar como um adulto. Um adolescente ter o discernimento de alguém que já viveu muitos anos na terra. Não existe a possibilidade de um jovem ter a mesma visão de mundo, a mesma percepção da vida que um ancião experimentado. Mas as pessoas estão tão impacientes umas com as outras, que elas não conseguem respeitar as limitações de tempo e de idade. Elas não conseguem aguardar o amadurecimento natural. Na vida espiritual não é diferente. Há um tempo para Deus formar homens e mulheres de Deus. Ninguém chega na igreja hoje e amanhã já tem que receber uma gravata e um paletó para se sentar num púlpito e servir. Não é assim. Ninguém chega na presença de Deus e no outro dia já está preparado para fazer absolutamente tudo na obra. É preciso haver um tempo para o amadurecimento. Algumas pessoas amadurecem mais rápido do que outras. Tem gente que o tempo demora mais, que precisa viver experiências mais fortes, mais difíceis até para aprender, para entender. Mas Tiago está dizendo para aqueles que estão sofrendo: tenham paciência. Sejam como os agricultores. Lancem as sementes confiando que alguma coisa vai acontecer. Dependam de Deus, porque quem manda as chuvas, de acordo com Deuteronômio 11:14, é Deus. Deus é quem manda a chuva temporã e serôdia. Então dependam dele. Assim como os agricultores, esperem nele. Porque pode dar errado esse ano. Plantei e não colhi. Planta ano que vem. Deu errado de novo. Continua plantando. Porque vai chegar a hora de uma colheita tão especial que você vai esquecer até das dores e dos sofrimentos até que esse dia chegasse. Tiago disse: tenham esta paciência até a vinda do Senhor. Sejam como lavradores, como agricultores, que aguardam com paciência até receberem as chuvas. As chuvas de Deus vão chegar na sua vida, meu irmão. Vai chegar a chuva que prepara a terra. Vai chegar a chuva que amadurece. E também vai chegar o tempo da colheita. Tiago disse: olhando para isso, sejam pacientes
e fortaleçam o coração de vocês, porque a vinda do Senhor está próxima. Por que é que ele pede para essas pessoas fortalecerem os seus corações? Porque há tribulações que nós passamos e quando não vemos uma resposta imediata, as coisas mudando ou acontecendo como queríamos, o coração desfalece. As forças espirituais vão diminuindo. Há um salmista dos filhos de Asaf que olhou para a prosperidade dos ímpios, enquanto provavelmente sofria, e houve um momento em que ele disse: os meus pés quase se desviaram. Pastor, mas esse homem fez um hino, um cântico, porque um salmo, ou os salmos são hinos, são cânticos de adoração a Deus. Então como é que alguém compõe um hino dizendo: Deus, eu estava quase desviado, meus pés chegaram bem pertinho de se desviar? Acontece que o livro dos Salmos é o raio-x da alma dos homens de Deus da antiga aliança. E todos nós, por mais que aparentemos força, temos nossas fragilidades. E diante de Deus não adianta você esconder as suas fragilidades, porque Ele sabe quem você é. Sabe uma coisa terrível às vezes acontecendo no meio cristão? Gente se sentir super-homem, gente se sentir mulher maravilha, os super-heróis da TV, dos cinemas, imbatíveis. Não. Tem dia que você está para baixo. Tem dia que você não sabe nem o que vai dizer. Tem hora que você olha para quem está perto de você e você diz: eu não olho para a vida de ninguém. Olha para de todo mundo que está perto de você, que você não vai andar com os olhos fechados. Você percebe? E quando você olha para a situação em que está, às vezes se desanima, mas a palavra está dizendo assim: fortaleça o seu coração. E como é que eu fortaleço o meu coração? O Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele disse no versículo 21, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. No versículo 22 do Salmo 73, ele disse, assim me embruteci e nada, eu era como um animal diante de ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E da terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas olha o que é que ele diz. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Versículo 28 ele disse, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Meus amados, esse homem cujos pés quase se desviaram, que teve o coração angustiado, embrutecido, que se viu como um animal diante de Deus. Sabe como foi que ele mudou isso?
no versículo de número
sofreram, mesmo andando de forma correta. Gente que sofreu porque vivia na presença de Deus. Gente que sofreu porque estava sendo porta-voz de Deus. Por isso ele cita os profetas. Os profetas falaram em nome do Senhor e por causa disso sofreram. O apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que aqueles que querem andar com Deus vão viver sofrimentos, vão passar por perseguições. Os profetas foram representantes de Deus, representantes de Deus. Os profetas cobraram um comportamento moral diferente da sociedade em que viviam. E sabe o que foi que aconteceu com eles? Foram perseguidos por estas sociedades. Ora, o Senhor Jesus chegou a fazer uma crítica aos judeus, por quê? Porque eles decidiram honrar os profetas. Fizeram túmulos bonitos para os profetas. Falavam bem dos profetas. Mas foram os pais deles que mataram os profetas. E por que fizeram isso? Porque foram contra a mensagem que pregaram. Por que Jesus trata isso com ironia? Porque aquela geração que honrava os profetas que tinham morrido, estavam fazendo a mesma coisa que os seus pais. Estavam rejeitando o maior dos profetas. O profeta que foi mencionado por Moisés em Deuteronômio 18. Estavam rejeitando o próprio Salvador, Jesus. Ser profeta de Deus, para algumas pessoas, virou assim uma prerrogativa de sucesso, de grandeza. Alguém diz, eu sou um profeta, mas naqueles dias dizer que era profeta, era saber que não seria amado pela maior parte das pessoas. Porque quem é que gosta de quem lhe diz que está errado? Me diga uma pessoa que sente prazer em ser corrigido. Às vezes, na função pastoral, nós enfrentamos isso com muita facilidade. Pessoas que amam, andam ao lado da gente, se alegram conosco, participam das vitórias. Mas no dia em que você chama a atenção, mesmo que de forma educada, quando você corrige um comportamento e diz, irmão, não é por aqui. A palavra diz assim. Às vezes a pessoa que estava nas maiores alegrias muda de comportamento. Permite que o orgulho tome conta. Não reconhece o quanto precisa melhorar e se torna até um adversário. Os profetas viviam essa experiência. Por que Jeremias foi chamado de o profeta das lágrimas? Porque ele confrontava comportamentos morais desviados das Escrituras. E por causa disso ele não era amado pelas pessoas. O cristão que vive, ele não precisa. O cristão que vive a palavra, ele não precisa ser uma figura que sai condenando o comportamento de todo mundo. Basta ele ser fiel e viver de acordo com os princípios que tem. E quando questionado, ele saber expressar o seu ponto de vista de acordo com a Bíblia, sem a tentativa de ofender ninguém. E você já vai perceber que mesmo andando dessa forma, haverão pessoas que se posicionarão contra você. Que tomarão posição contra você, que não vão mais gostar de você, porque você disse que não era de acordo com isso. Assim foram os profetas. E Jesus, ou o apóstolo Tiago, inspirado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo,
que o encheu e o capacitou a escrever essa epístola, ele disse: eles são exemplos para vocês. Por quê? Porque eles foram porta-voz de Deus, porque eles foram homens que contrariaram a maioria, eles foram contra a cultura, contra a sociedade em que viviam, e eles viveram pela fé. Foram reprovados pelas pessoas, mas eles foram bem-aventurados, aprovados por Deus. Aleluia. Levante assim a sua mão para o céu e diga comigo: eu quero a aprovação de Deus na minha vida. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Não é a sociedade que tem que balançar a cabeça para você e dizer: está tudo certo. Às vezes não é a família que tem que se levantar e dizer: pronto, eu concordo com tudo que você fala, tudo que você faz, a fé que você tem. Porque Jesus chegou a dizer que os inimigos do homem poderão ser da sua própria casa. Você precisa da aprovação de Deus. Você precisa ser bem-aventurado, como foram os profetas. A terceira figura que Tiago usa é a de um patriarca, mas o patriarca que mais sofreu. Ele disse: lembrem-se de Jó, da paciência de Jó. E eu quero terminar nessa noite demonstrando o quanto Jó foi paciente. O homem era o mais rico de todo o Oriente. E num dia, todas as más notícias que ele tinha medo chegaram para ele. As riquezas desapareceram. Seus 10 filhos foram mortos no mesmo dia. Escravos foram mortos. E de repente, era como se Deus tivesse se posicionado contra ele. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia da conversa de Deus com o diabo. E num primeiro momento, na hora do choque, a reação dele foi adorar a Deus. Declarar: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher estava ao seu lado e daqui a pouco, mais uma vez, a sua teologia, o seu conhecimento de Deus foi testado. Porque o adversário entendia assim: ele só é fiel porque tem tudo. Tira o que ele tem e vamos ver se ele permanece fiel. Vamos ver se pobre. Vamos ver se sentindo a dor da perda dos filhos, ele continua sendo fiel. E ele continuou. Aí o diabo chega outra vez para Deus e diz assim: isso é porque ele ainda tem saúde. Tira a saúde dele e vamos ver se ele permanece fiel. Aí Deus vai lá e permite: pode tirar a saúde dele, mas não tire a vida. E ele adoece. Ele é tomado de chagas. A presença dele se torna insuportável pelo mau cheiro que exalava das suas feridas. Ele chega a dizer que a sua boca tinha um mau hálito tão terrível que ninguém suportava falar com ele. Imaginem comigo aquele homem que já fora rico, bem vestido, feliz com sua família, que adorava a Deus, que honrava e respeitava a Deus de uma forma como ninguém em sua geração. Imaginem ele sozinho, com um pedaço de barro, de telha, coçando as suas feridas no meio do nada. A mulher olha para ele e diz: amaldiçoa este teu Deus e morre. Por que é que você ainda retém a sua integridade? Alguém disse que esta mulher era uma incrédula.
mas na verdade se coloca no lugar dela. Ela não tinha a mesma estrutura de Jó. Deus deu testemunho de Jó, da estrutura dele, não da dela. Então a dela era inferior à dele. Mas o que Deus tinha preparado não era só para Jó, era para Jó e era para ela. O sofrimento foi usado para aperfeiçoar ela também. Porque todas as pessoas importantes que Deus permitiu serem tiradas da vida de Jó foram registradas na Bíblia, menos ela. Isso significa dizer que ela permaneceu. Ela desabafou, recebeu a resposta do patriarca e ela foi tirada de cena, mas não tirada da vida dele. E Jó sofreu. Mas onde é que está a paciência dele? Porque ele não tinha como reverter aquele quadro. A paciência dele estava em esperar a ação de Deus em seu favor. De tal maneira que ele disse assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Quando todas as perspectivas eram que ele não ia escapar, ele estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando ele enfrenta o silêncio de uma semana dos amigos que não sabiam o que falar, e pior do que isso, quando ele enfrenta as acusações de que ele estava errado, ele estava em pecado, ele estava sendo injusto com Deus, ele permanece na sua paciência, às vezes até queixando-se do sofrimento e dizendo: Deus, eu quero uma audiência contigo. O que mais perturbava Jó não foi o silêncio dos amigos, nem as palavras que doíam da parte deles. Embora sofresse a perda dos filhos, tivesse uma esposa que naquele momento estava em desequilíbrio, talvez até doente mentalmente, o que mais o atormentava era saber que Deus não estava falando com ele. Deus não mostrou o que ele ia passar, não mostrou como ele ia sair, nem quando ele ia sair daquilo. E ele estava dizendo: eu quero uma audiência com Deus, eu quero falar com Deus, porque eu vou esperar por Ele. Eu sei como é que eu tenho andado, eu vou fazer o que é certo, não pelo que eu tenho a ganhar. É assim que a gente tem que pensar, irmão. A gente tem que fazer o que é certo pela palavra, não pelo que temos a ganhar, mas porque é o certo a ser feito, é o que agrada a Deus, é o que Deus espera de nós. As consequências, as bênçãos, a aprovação, a graça, e o que Deus vai fazer é prerrogativa dEle. Jó foi paciente. E no dia de terminar a sua prova, Deus se manifesta para ele. E ele diz assim: antigamente eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus.